Humberto, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no sabadão aí, sabadão à tarde, 16 horas. A gente está no final do curso, né? Então, assim, a aula foi quinta-noite, sexta-noite, hoje de manhã e agora à tarde. Sei. Então, a gente já teve palestra, que nem você sabe, né? Palestra lá com o embaixador, com o Ian McDonald, hoje de manhã com o Américo Pinto, que foi bem legal também, e agora contigo. Então, deixei o melhor para o final, né? Que é você. Oh, quem dera. Para fechar aí com chave de ouro aqui esse curso. Você preparou algum slide ou vai só no Gogó mesmo? Eu preparei slides. Tá. Eu vou colocar você aqui também como co-anfitrião, que aí você pode compartilhar aí e tal, fazer o que quiser. Humberto, passa a bola para você, tá bom? Vou desligar meu áudio. Mas, em primeiro lugar, lhe agradecer pelo convite, professor Vanks, um querido amigo. A gente já discute tantas coisas aí há tanto tempo sobre empreendedorismo, desenvolvimento econômico, potenciais desse país e oportunidades, né? Riscos também, como você acabou de colocar aí nos slides que eu acompanhei. É uma satisfação participar aqui com a sua turma também. A estrutura que eu preparei, ela segue uma sequência lógica, mas eu fico à disposição a qualquer momento para perguntas, para interação, porque eu acho que talvez quer dizer, como um professor que vem externo, visitante, acho que o maior valor seria talvez em aproveitar alguma experiência minha que o pessoal eventualmente queira enfim, explorar a respeito de determinada dimensão. Por isso, falando rapidamente um pouquinho do meu perfil, eu não sei o quanto foi comentado, Vanks, mas eu tenho uma trajetória no setor privado. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Gestão pela Universidade da Pensilvânia, na Escola de Negócios, a Wharton School, numa aliança com o INSEAD, na França. É uma espécie de MBA global que é feito. Eu fiz 3 módulos na UPenn, na Filadélfia, e outros 3 módulos, né, em momentos consecutivos, em Fontainebleau, na França. Também fiz um curso de gestão no MIT, na área de cadeia produtiva, e principalmente como o impacto da tecnologia da informação e outras tecnologias de logística impactam e otimizam cadeias produtivas globais, né? E tem muito a ver com o contexto de integração de projetos, né? Como você coloca a sua disciplina na área de gestão de projetos internacionais, talvez isso também tenha algum tipo de impacto. A minha trajetória empreendedora, ela começou em 96. Em 97, eu estava lançando um dos primeiros, né? Quer dizer, fui pioneiro na questão da internet aqui do Brasil, na área de e-procurement. Então, fui um dos primeiros no setor de comércio eletrônico. Foi a primeira empresa .com registrada aqui na Junta Comercial do Distrito Federal, a superobra.com, que era focada em otimização de cadeia produtiva do setor de construção civil. Mas, a partir dessa iniciativa, que no ano 2000 para 2001, enquanto estourava a bolha mundial da internet, né? A superobra.com, na verdade, se expandiu para vários outros. Ela alcançou o primeiro lugar do Brasil em alguns rankings de análise de comércio eletrônico, né? Comércio eletrônico, eu digo business to business, né? Empresa a empresa. Ele não era um comércio eletrônico para o consumidor final. Mas ela abriu outras frentes de atuação na área de supply chain também, para leilão eletrônico, né, governo eletrônico, para a área de otimização de grandes setores industriais, né? Atuamos com empresas globais nesse sentido. E, enfim, depois, no setor de tecnologia da informação, uma série de outros projetos. Houve um momento também onde o advento do offshoring, que era uma onda, vamos dizer, muito aproveitada por empresas indianas, cresceu demais, né? Principalmente em razão do bug do milênio, mas um pouquinho adiante,
grandes clientes americanos, europeus, estavam buscando empresas fora da região por uma razão de arbitragem de custo, principalmente, e busca de talentos adicionais, buscavam empresas de fora da região, principalmente na Índia, para desenvolvimento e manutenção de sistemas, aí nos mais diversos campos de sistemas da informação, né? Eu tive a oportunidade de atuar nesse setor, concorrendo muito com empresas indianas à época e levando o talento brasileiro para várias, vamos dizer, vários núcleos de contratação. O nosso diferencial foi, inclusive, atuar com clientes japoneses. Final de 2004, nós começamos um escritório nosso no Japão, começamos em Chiba, uma espécie de cidade ali entre um distrito, né, industrial altamente tecnológico entre o aeroporto de Narita e o centro de Tóquio, né, na grande Tóquio. Depois a gente transferiu esse escritório para o centro de Tóquio mesmo, dado o volume de negócios que já estavam acontecendo. Mas até que em 2010 nós vendemos a empresa para um grupo estrangeiro que tinha interesse em comprar uma base no Brasil. Essa empresa foi vendida para um grupo espanhol, que estava fazendo a sua entrada aqui vamos dizer, na região Latinoamérica, né? E a nossa empresa eles acharam como uma boa empresa para estabelecer o footprint deles nessa região. À época a gente tinha aí em torno de 7.000 analistas e programadores, desenvolvedores de sistema na nossa empresa. Isso virou parte de um grande grupo global e eu deixei essa empresa. Eu brinco que eu virei desempresário naquele momento, né? Eu e os meus sócios, né? A gente tinha um período chamado Garden Period, onde a gente não pode concorrer com a empresa que a gente acabou de vender, né? E aí, eu que tinha feito a vida toda uma carreira no setor de tecnologia da informação, de repente, não tinha mais como atuar nesse setor, né? Eu até comecei uma iniciativa, mas ela teve vida muito curta, em razão da etapa seguinte, que foi na área de biocapacidade. Eu fui convidado para um projeto muito interessante até, que alavancava o potencial verde brasileiro, né, a pegada verde brasileira, mas incorporando alto potencial de inovação, tecnologia incorporada ao verde, né? Enfim, era uma ideia bem interessante, mas logo que eu entrei nesse projeto, eu recebi um convite, o qual eu aceitei com muita honra, que foi o de secretariar o governo federal brasileiro na área de comércio e serviços. Então, na verdade, eu recebi o convite no final do ano de 2010 e fiquei até 30 de junho de 2014, mas eu entrei efetivamente em fevereiro apenas, em razão de ser empresário, eu tinha que me desvincular dessas iniciativas empresariais. Então, houve um tempo aí de trâmite, né, para a minha nomeação, vamos dizer, por culpa minha, né? Eu tinha que ir à junta comercial fazer as tratativas, né? E eu tinha também uma condição muito pré-definida, que era não participar de processos eleitorais. Eu nunca fui filiado a partido político, né? Nunca tinha sido e continuei não sendo. Inclusive, até o dia de hoje, nunca fui filiado a nenhum partido. Já colaborei, obviamente, com a política, mas no espírito de desenvolvimento econômico. Eu sempre gostei muito da interação política, no sentido de subsidiar governos com ideias, com sugestões, com alternativas, né, para o nosso, seja a região de Brasília ou o Brasil como um todo, né? Eu assumi, então, uma secretaria que tinha uma proposta, um projeto muito nobre, que era estruturar a capacidade brasileira, criar instrumentos para a capacidade brasileira de exportação de serviços, de intangíveis, que era algo completamente, aqueles que são de governo, que estão participando aqui hoje, sabem disso. Até 2011, era praticamente um sonho, uma utopia, falar em exportação de serviços usando instrumentos públicos
como impulsionadores, né? Não existia essa lógica. E eu sofri muito com isso. Eu cheguei, né, no nosso pico, a gente atuava em 7 países, exportando software, manutenção de sistemas, né? Monitoramento de data centers e assim por diante, e a gente não tinha nenhuma estrutura de política pública, você não tinha financiamento. A Apex tinha começado a fazer alguns trabalhos na área de promoção comercial, mas ainda eram muito tímidos, né, na época do Brasil IT, tanto que eu fui um dos fundadores da Brascom, que era até hoje, né, é uma importante associação dos exportadores de software e serviços de TI aqui do Brasil. Eu fui da primeira diretoria da Brascom, né? Ou seja, nós estamos falando de pré-história, né, da exportação de serviços. Modelo de entrega, enfim, a maturidade dos processos era ainda muito aquém do que hoje nós temos à disposição. Nesse momento de engajamento na gestão pública, inclusive eu tive a sorte, a fortuna de ter uma equipe. Eu, no Ministério, na minha gestão, eu tinha em torno de 140 pessoas, mais ou menos, ligadas à Secretaria, né, diretamente ligadas à Secretaria, fora os rebatimentos regionais, né, estaduais e municipais, né, na Secretaria. Mas eu tive a felicidade de ter uma equipe fabulosa. Era o antigo Ministério do Desenvolvimento, MIDIC, né? E um corpo de profissionais altamente qualificados, e um nível de engajamento e desejo, né, de melhorar esse país, que, enfim, me honrou muito estar junto com esse time e desenvolver uma série de coisas, né? Estruturamos instrumentos de medição, que eu acredito muito que aquilo que não se mede não tem a perspectiva de evolução, né? Instrumentos também de nomenclatura, de impulsionamento, de relacionamento brasileiro com os contrapartes no exterior e também da dinâmica de investimentos do setor terciário brasileiro, né? Então, enfim, se quisermos, se alguém tiver um interesse, podemos entrar por essa linha, né? Em 30 de junho de 2014, ou seja, um dia antes do início do processo eleitoral, eu fiz o pedido de exoneração, né? Também fico muito feliz porque foi contestado o meu pedido, foi reiteradamente contestado, solicitando que eu ficasse, mas eu já tinha um outro compromisso, eu tinha recebido um convite, inclusive aproveitando o período de quarentena, né, que é exigido, para lecionar na Universidade de Cornell, que é uma das grandes universidades americanas, uma universidade centenária, né, uma das Ivy Leagues dos Estados Unidos, e a minha cadeira em Cornell era ligada a 2 dimensões que para mim eram muito caras. Era a inovação e o comércio exterior de serviços, principalmente voltado a mercados emergentes. Então, a dinâmica que estava acontecendo no Brasil, na Índia, na China, no México, na Turquia, na África do Sul, enfim, nos grandes emergentes, né, do planeta, vamos dizer, vamos simplificar, não é só isso, mas vamos simplificar, em torno do G20, né? Esse foi o meu alvo de estudo e de ensino na Universidade de Cornell. Fui professor adjunto de 2 grandes professores, a professora Lourdes Casanova e o professor Doug Stayman, que é o vice-reitor da Cornell Tech, né, que hoje é o grande farol, vamos dizer, apontando para o futuro da Universidade de Cornell, e até o ponto que eu decidi, então, retornar ao Brasil para voltar à minha atividade empresarial. Eu tenho hoje como atividade a Epicenter, que é um núcleo de impulsionamento de startups de alto impacto. Então, é uma espécie de aceleradora, mas para projetos muito seletivos, que a gente faz uma curadoria e impulsiona, né? E um desses projetos, que é o nosso, vamos dizer, é um que tem tido um carinho muito grande nesse momento, é um projeto denominado Aware, é uma empresa constituída. Eu tenho uma sociedade nessa empresa com o general Wilson Lauria, que obviamente já é um general da reserva, mas foi o chefe na área de inteligência no Exército Brasileiro, uma pessoa
muito preparada, comandou a nossa Escola Superior de Guerra também. Enfim, uma pessoa muito preparada no campo, e o nosso foco na UERA é a incorporação de inovação nos setores de defesa, segurança e inteligência, né? Só exemplificando, enfim, uma das ações da Epicentro refletida na UER, né? Então, enfim, preparei alguns slides aqui, eu queria compartilhar essa tela. Deixa eu ver aqui. Podem ver? Sim, estamos vendo, Humberto. Então, alguns slides para a gente seguir, e a qualquer momento, então, pode ser feita uma intervenção de quem tiver o interesse. Tá? Eu sempre aproveito o slide para uma referência conjuntural, e eu acho que, nesse momento, professor Vanks, há algo mais do que conjuntural, há algo transformador acontecendo no nosso planeta, que é a Covid. Então, eu gostaria de fazer aqui um lembrete, uma saudação muito especial àqueles que atuam em linha de frente, em serviços essenciais, principalmente na área médica, né, que estão doando sua vida para que a gente possa ter uma continuidade até, vamos dizer, o de menor impacto possível na vida de todos nós, mundo afora. Feito esse registro, um pouco de conceito que eu quero trazer também para a nossa discussão é a minha visão de economia. Economia, quando a gente usar a palavra nessa tratativa dessa apresentação de hoje, eu gostaria que a gente usasse como está definido nesse slide. Quer dizer, economia eu interpreto como sendo a forma como a nossa sociedade, seja a nossa sociedade regional, nacional ou global, a humanidade como um todo, mas é a forma como nós nos organizamos para produzir o nosso bem-estar. Quando essa organização de instituições, de condutas, de protocolos, de cultura, né, ela funciona bem, as relações de mercado, as relações de consumo, as relações de trabalho, as orquestrações, né, intra e internacionais, elas estão fluindo bem, há o que a gente chama de prosperidade econômica, o desenvolvimento econômico acontecendo, né? Nós temos vivido um momento de reorganização de uma série de pilares na economia mundial, dada essa perspectiva que eu estou trazendo aqui como tese do que é economia, né? Então, vários pilares econômicos estão sendo rediscutidos e, enfim, há um grande questionamento sobre como é que a sociedade resultante disso estará organizada para produzir o seu bem-estar, tá? Mas, enfim, o impacto ambiental, a questão da desigualdade, né, social, a capacidade de pessoas que nascem em uma determinada categoria, né, de classificação de faixa de renda, poderem, durante a sua trajetória de vida, superar e escalar degraus para faixas de maior nível de renda e, com isso, espalhar prosperidade. Quer dizer, é um desenvolvimento de pirâmides, né, de renda e riqueza, né, riqueza no aspecto amplo da palavra. Então, enfim, esse é o conceito de economia que nós estamos utilizando. E aí, logo em sequência, há uma outra discussão. Algumas pessoas estão sendo um pouco céticas de dizer, não, mas a economia é economia, não há nada de novo para se chamar de nova economia. Eu ouvi isso, como eu fui um dos dinossauros ali na internet, né, eu estou na internet brasileira formalmente desde 1993, quando a internet se chamava ARPANET ainda, mundialmente. Nem internet era. Aqui no Brasil era RNP, né? Mas, principalmente ali em torno do ano 2000, houve uma discussão. Por que chamar tudo isso de nova economia? É porque alguns pilares estavam sendo drasticamente alterados, né? Pilares econômicos.
em razão do surgimento da internet. E aí eu sou, mais uma vez, defensor de que hoje nós temos uma nova economia. Já vi aí artigos defendendo isso e artigos criticando isso, mais céticos, dizendo que não há uma nova economia, mas nesse momento em razão da Covid. E eu trago ali o porquê que eu acredito que há sim uma nova economia. A figura ali da matriosca, né, que sempre representa aquela família unida, né? A matriosca é a avó com a mãe, com os filhos, né? Os netos, todo mundo ali reunido, e a matriosca uma vai dentro da outra, né? Então são várias gerações, né? Em conjunto. A avó agora está separada dos netos, porque não podem mais, a gente tem até visto na TV, não sei se alguém passou por essa experiência, mas estão criando aqueles sacos plásticos para que as pessoas possam se abraçar novamente sem ter o contato direto, né? Não tenha dúvida que isso representa um novo modelo comportamental. O susto que a nossa geração e os mais velhos estão tendo em relação à Covid, para os mais jovens, a geração Z e assim por diante, isso vai ser parte do cotidiano. Eu brinco que nossos filhos já acham a máscara normal. A máscara é parte do dia a dia. Como eu vi acontecer lá no Japão, quando eu estava abrindo o escritório lá, eu vi as pessoas de máscara no metrô, na rua, caminhando pela calçada, e eu não achava aquilo normal. Minha cultura bem brasileira. À medida que vai globalizando a cultura, você vai entendendo a lógica e vai se adequando a esses rituais, vamos dizer assim, né? Mas agora é mais do que um ritual. O que muda, então? Quais são pilares que são sacudidos por essa nova economia, no meu ponto de vista, e que vão impactar lá na frente na questão de gestão de projetos transfronteira, tá? Um primeiro ponto que eu acho chave é o da interindependência dos países. A Covid ela mostra para a gente que o planeta é um só. Eu me lembro da Expo, aquela grande exposição mundial, quando aconteceu em Lisboa. Portugal é tido realmente como um país fundamental na questão do desenvolvimento da conquista marítima. Nós somos o exemplo claro disso, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, né? Os nórdicos, né? Os vikings, alçaram, né? Empreitas mundo afora através dos oceanos. E Portugal trouxe na Expo um slogan, né? Que foi a motivação da Expo, que era um oceano, um planeta. Então, pela água, você conseguiria chegar em praticamente todos os pontos da Terra, né? Ou a água une o planeta Terra. Isso mostra a interdependência que nós temos. Um vírus surgido lá na China, de repente está impactando o planeta como um todo, né? Só que o efeito subsequente que ele gera é o de um susto de repente, a gente passar por situações como o Brasil passou, de um avião com compras que tinham como destino o Brasil, que eram máscaras, se eu não me engano, ou respiradores, né? Que eram produtos de extrema necessidade para o momento que a gente vem passando. Na conexão desse voo que vinha da Ásia, quando para nos Estados Unidos, o avião é sequestrado pelo próprio poder público americano. Ou seja, dado o interesse sanitário dos Estados Unidos, se eles julgassem necessário, eles ficariam com estoque. Não sei se isso aconteceu, tá? Há um conflito de informações aí, eu não consegui checar a veracidade disso, tá? Mas o fato é o seguinte, o Brasil não tinha capacidade de produção de máscara, nem o Brasil e nem o mundo, porque a capacidade de produção de máscara estava concentrada na China. Eu estou citando a máscara, poderia ter vários outros produtos de extrema necessidade, tá? Então, isso cria um conceito novo, que não é mais só o da interdependência nas cadeias globais. Eu tenho agora também voltar um paradigma de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que é o da autonomia dos países. Isso já machucou muitas economias mundo afora. Quando a gente fala de autonomia, a gente fala que, por exemplo, o Brasil teve a lei de informática.
A gente tinha que desenvolver o hardware brasileiro para ter autonomia. A gente perdeu tempo e foi um prejuízo, né, nesse campo dos semicondutores e assim por diante, né, uma geração anterior na informática brasileira. Mas agora isso volta. Não aquele conceito, mas um conceito renovado, vamos dizer, de autonomia, que é para a autonomia de segurança nacional, certo? Então, esse conceito de interindependência tem a palavra autonomia como seu motivador. Tá? Uma outra coisa que acontece é que o volume de inovação também se acelera nesse momento. E o indivíduo, qualquer cidadão na face da Terra, passa a ter um nível de estresse mais alto em razão do acompanhamento dessa aceleração crescente. Então, ter capacidade, ter população preparada para compreender, para assimilar e para conviver com essa aceleração crescente também é algo que preocupa os países com nível de consciência alto. Tá? Então, educação, estrutura científica e tecnológica, né, colocada e assim por diante, são vetores aí. Um terceiro vetor é a questão da falta do contato, que eu citei ali a vovó longe dos netos, né? Mas viveremos uma economia ainda mais sem contato presencial físico direto. E isso muda vários modelos de negócio. A gente tem visto uma explosão de startups que eram empresas que vinham numa rota de crescimento determinada, de repente inclinou radicalmente, né? Hoje, a segunda maior empresa de varejo da Holanda é uma startup de 5 anos de vida, que é, na verdade, um supermercado online, que você faz compras de casa e ele te entrega em casa. Virou o segundo maior grupo varejista da Holanda. Para quem gosta de acompanhar a Bolsa de Valores, acompanhe as ações da Amazon, como é que tem. As empresas de tecnologia como um todo tiveram uma alta muito grande nesses últimos meses, e a Amazon em especial, dada a estrutura que ela tem, principalmente nos Estados Unidos, de entrega em quase tempo real, né, de uma gama de produtos fabulosa. Né? O digital, que eu já mencionei também, né, já passei por ele, mas, enfim, o digital como um todo. Nós estamos aqui experimentando algo. Eu já vim experimentando com a Universidade de Cornell, porque de quando em quando participo de eventos, como eu estou no Brasil. Os eventos basicamente são em Nova York, né? Então eu sempre estou online. Nós temos um sistema na universidade para essa interação online. Mas praticamente todas as escolas do planeta precisaram, do dia para a noite, reinventar a sua estrutura, o seu modelo de entrega do produto-chave, que é o conhecimento, que é o ensino. Né? Eu estou dando esse exemplo no setor educacional porque nós estamos vivendo ele aqui exatamente agora, né? Através aqui dessa plataforma. Mas isso tem acontecido em diversos outros setores. Então, as empresas de tecnologia da informação, principalmente as soluções digitais que alavancam essa nova economia, as empresas estão sofrendo um crescimento enorme, né? E aí surge o último pilar aí, que é um pilar que está em questionamento. O quão seguro tudo isso será? Porque se isso não oferecer segurança, integridade, confiabilidade para os usuários, aí nós corremos riscos seríssimos mesmo, né? E aí, enfim, tem toda uma gama de discussão a respeito de o que é segurança nessa nova economia, tá? Principalmente cibersegurança, né? Mas tem uma vertente da segurança que eu acho que ela é fundamental nessa nova economia. Já vinha acontecendo um processo de potencialização que eu acho muito bonito, que é o de empoderar o indivíduo. Todos temos voz, né? Enfim, há estudos pelos sociólogos e tudo mais de um novo modelo de democracia e tal. Eu não estou chegando ainda nesse ponto, nessa discussão aqui.
mas eu estou querendo apontar para que nesse novo contexto de uma economia mais digital, mais integrada e, ao mesmo tempo, mais autônoma dos países, há um desafio para todos os gestores, em especial, em relação à questão de confiabilidade. Hoje, a gente experimenta, eu, por exemplo, tenho 3 filhos, a gente experimenta no dia a dia a questão das verdades contestadas, em várias situações. Aquilo que era estabelecido ontem, talvez hoje já não seja mais, né? A gente experimenta isso muito claramente no Brasil, na política, nas relações sociais, né? Há essa brincadeira, né, que sempre tem o tiozão do WhatsApp, né, que fake news circulam e assim por diante. E, às vezes somos nós mesmos os tiozões do WhatsApp, às vezes sem dolo, sem má fé, mas acontece. Eu vi até uma estatística ontem que eu achei muito interessante, que essa nova geração de 18 anos para baixo, hoje, mas que já está ativa nas redes sociais, eles circulam 7 vezes menos fake news do que a geração de 65 anos ou mais. Então, a vovó lá da matriosca, ela hoje é uma grande culpada no nível de fake news que está circulando mundo afora, né? E 2 razões principais. Primeiro, por não ter a capacidade de interpretar e de ponderar se é realmente fake news ou não, aquela informação que recebeu, e aí transfere sem ter um filtro, né? Sem ter um crivo, mas também há um segundo impulsionador muito forte disso, é que a geração de 65 ou mais, em várias situações, deseja que o mundo volte a ser algo que já foi no passado. E por isso reflete em fake news, sabe que às vezes a informação é falsa, mas joga a informação para terceiros com o desejo de que ela se afirme, né? Por saudosismo, vamos dizer assim, né? Então, enfim, mas para o gestor de projetos, isso aqui é um desafio brutal. E principalmente quando a gente trata de uma arena que é multicultural, né? Você está em países completamente diferentes, lógicas distintas, conceitos políticos distintos, hábitos sociais distintos, e você precisando gerir, orquestrar a entrega de fato, né? Então, esse aqui representa, por isso eu destaquei com um slide específico, a questão de como construir confiança em meio a esse ambiente de verdades contestadas, tá? E aí, o que acontece? Nós vivemos um mundo que tem uma inundação de informação, existe um estresse, inclusive, em relação ao volume de informação disponível, a gente não consegue acompanhar, às vezes, a quantidade de informação, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade brutal pela curadoria de qual a informação é realmente necessária no momento adequado. Então, e aí tem um ditado, se eu não me engano, ele é indiano, esse ditado, que diz que na inundação procure água limpa, né? Quer dizer, quando o rio subiu e a cidade inteira está alagada, o que você tem que procurar de fato é a água limpa, porque todo o restante está contaminado, né? O tanque de combustível misturou com a água que você beberia antes do lago. E agora, como é que você faz? Você não pode beber aquela água mais, né? Então, enfim, na inundação, procure água limpa, resume o que nós temos vivido hoje nessa inundação de informações. Aí surge alguém, em meio a tantas incertezas, né, a tantos desafios, surge alguém que aí eu sou um devoto dessa palavra. Já tive com o professor Vanks em diversas empreitas discutindo o tema de empreendedorismo, né? Surge o empreendedor. Quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele que olha todo esse emaranhado de complexidade e toma a decisão de agir e dá um passo adiante, né? O professor Frank Knight, que é um
um dos fundadores lá da universidade, lá da Escola de Economia da Universidade de Chicago, na década de 40, 50, ele é oriundo da Universidade de Cornell e ele, na sua tese de PhD, definiu bem, então, o que é o empreendedor. O empreendedor é aquele que age agora, né? Ele não sonha apenas, ele age no agora, encarando incertezas e buscando lucros. O lucro pode ser entendido como benefícios amplos, não só o lucro financeiro, mas benefícios de uma forma, né, mais ampla. E com um detalhe-chave ali, eu acompanhei um pedaço da aula do professor Vanks, ele falando sobre a questão do risco, né? O risco, ele tem ali o critério de mitigação. Qual a diferença do risco para a incerteza? O risco você analisa, mede, mitiga. A incerteza, ela é completamente impossível de ser antecipada. No Réveillon desse ano, pouquíssima gente nesse planeta já tinha contato com a Covid, enquanto um advento que impactou 7 bilhões de pessoas do planeta, hoje. Então, isso é uma incerteza, né? É a questão do meteoro, né? De repente, eu consigo até antever com uma certa antecipação, mas a probabilidade é tão baixa, tão remota, e de repente pode virar algo tão catastrófico, né? E aí o empreendedor é aquele que toma a decisão de agir, mesmo encarando esse conceito que pode ter incertezas, né? Por que que ele age? Porque empreendedor tem ambição. E nós podemos ser empreendedores, quando eu disse ali buscando lucro, e que o lucro pode não ser financeiro, a nossa ambição pode ser realmente melhorar o mundo, pode ser realmente ter uma nova sociedade diferente do que a gente teve no passado e algo que conecta com aquele sonho, né? Com aquela visão que a gente deseja de planeta. Então, a ambição é um grande diferencial do empreendedor. Ele busca mesmo algo agindo agora, tá? E aí, falando no caso brasileiro, ambição é algo extremamente necessário. Só que, talvez por uma questão cultural, por ser o Brasil, no idioma português, a grande potência econômica, né? Isso tenha nos relegado ao que eu chamo do 2%. As empresas no Brasil normalmente nascem para atender o mercado doméstico. E dentro dos 85 trilhões de dólares, mais ou menos, 83 trilhões de dólares, que são o PIB global, o PGB, na verdade, né, o Produto Global Bruto, o Brasil representa ali com seu 1,9 trilhão, ele está ali na casa ali de um pouco abaixo, ali um pouco acima, um pouco abaixo, às vezes dependendo da cotação do dólar, em relação ao real, mas ele está na faixa de 2% da economia mundial. Tá? Como eu tenho empresas que nascem voltadas ao mercado interno, o que acontece? O meu potencial de sucesso é no máximo 2% da economia mundial. Aí vem a Covid e lembra a gente, olha, a fronteira não existe. O mundo é um só, o planeta é um pontinho no universo. Então, duas questões-chave. Primeiro, por que você vai criar um modelo de negócio? Aqui eu já estou falando, então, do empreendedor voltado ao empreendedorismo comercial. Tá? Mas por que você vai criar um modelo de negócio olhando 2% do mercado apenas do mundo? Né? Eu tive uma reunião muito interessante durante o período meu no governo, que foi com uma ministra do comércio de um país ali da América Central. Então, os países são pequenos e ela achou muito interessante, né? A gente conversando sobre a dinâmica brasileira, ela disse para mim, olha, eu tenho 2 perfis de empresa no meu país. As empresas nascem para o mercado de conveniência, ou seja, é uma banca de revista ou uma quitanda, uma loja de conveniência que atende um bairro, ou ela nasce voltada para o mundo.
Porque uma empresa, por exemplo, de publicidade, de consultoria, de tecnologia da informação, nascida em um dos países da América Central, ela já nasce olhando que ela pode exportar pelo menos para os vizinhos ali. Então, ela já começa com um apetite internacional, né? Nós temos um mercado grande aqui no Brasil, né, doméstico, que é muito bom. E isso seria, inclusive, plataforma. Se eu consigo ser forte no Brasil, eu ganho musculatura para a plataforma dar um salto buscando os outros 98%. Né? Mas não é esse vamos dizer, o convencional. A história tradicional de empresas no Brasil é voltar aos 2% do mercado e olhe lá. Né? Qual é o segundo ponto-chave de se observar nessa questão do 2%? É que os outros 98%, em qualquer que seja o seu mercado, se você não for com apetite, com agressividade positiva para abordar esses 98%, eles vão vir te devorar aqui. Então, no meu caso, por exemplo, em tecnologia da informação, eu poderia ser uma empresa passiva em relação à internacionalização. Foram várias dificuldades que a gente enfrentou. Vocês não imaginam a quantidade, né? Podemos falar a respeito disso. Mas se eu não tivesse as enfrentado durante aí 5 anos de esforço diuturno, e realmente em 24/7, porque você tem cliente do outro lado do mundo, às 3 da manhã aqui do Brasil, ele está no pique do trabalho dele do outro lado do mundo, na China, no Japão. Então, você tem que estar ativo o tempo todo. Né? O que acontece? Se eu não tivesse tido essa agressividade positiva de buscar o outro mercado, eu teria sido subvalorizado e teria sido, de repente, comprado por um outro grupo estrangeiro, ou menos do que comprado, teria sido retirado do mercado por falta de competitividade. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não basta mercado doméstico e não basta fazer algo no esforço internacional que não tenha uma apreciação das experiências, um aprendizado, melhores práticas e aculturamento e fortalecimento competitivo da sua empresa. Se isso não acontece, se for só aquele empreendedorismo do voluntarismo, que eu brinco que é gincana, né? É gincana. Vamos lá, vamos fazer. Não é assim. A arena internacional ela vai te exigir estratégia, competência, propósito, nível de consciência global. Certo? Só essas últimas palavrinhas aqui são um MBA de trabalho, né? Para a evolução empresarial. Né? Elas exigem competitividade. Então, se você não tem no seu esforço de internacionalização essa curadoria do caldo de experiências que vão ser absorvidas, e isso ser incorporado sistemicamente pela sua organização, você está perdendo a grande oportunidade de se tornar competitivo. A hora que você for competitivo, o respeito aumenta muito. O respeito aumenta demais. Falar de igual para igual é algo que diferencia, e aí a gente vê alguns grandes grupos brasileiros que conseguiram vencer essa arena internacionalmente. Né? Um grande case que a gente tem no Brasil, obviamente, é a Embraer. Né? Vocês imaginam que deve ter sido a trajetória. Eu já tive algumas oportunidades com acho que um dos mestres, né, do nosso país, esse sim, um brasileiro de verdade, o Dr. Osiris Silva. Né? Assim, surpreendente o nível de aprendizagem e de uma interação com uma pessoa com esse background. Né? Alguns brasileiros como esse, eu acho que precisavam, inclusive, ser reconhecidos numa escola de negócios com o tempero brasileiro. Né? Bom, competitividade, eu tive um professor já falecido lá no INSEAD, professor Dominique O. Ele era o responsável pela cadeira de estratégia. Tá? E ele dizia na primeira aula, começava a aula e dizia o seguinte: alguém aqui representa uma empresa que é monopólio? E aí os alunos olhavam um para o outro e tal. Bom, ninguém é monopólio? Não, ninguém é monopólio. Então, já que ninguém é monopólio, vamos suar a camisa. Porque agora nós vamos ter que discutir competitividade, estratégia, nível de consciência e assim por diante. Né? Então, essa questão de monopólio hoje em dia, eu diria que
A pergunta que eu faria no lugar do professor Dominique O é a seguinte: você tem a vacina para a Covid? Obviamente, ninguém tem essa vacina ainda. Como ninguém tem, esse planeta tem que ralar muito. E aí essa questão da velocidade que a gente está buscando, a busca da vacina da Covid é a grande, vamos dizer, expressão da velocidade do planeta hoje, na questão científica e tecnológica, principalmente, né? Mas, no fundo, uma iniciativa empresarial, ela busca, aqui tem uma brincadeira, mas com um fundo de verdade muito grande, que uma iniciativa empresarial, ela busca 3 coisas. A empresa se desenvolve com base em 3 coisas: mercado, mercado e mercado. Se o seu mercado é 2%, você vai ter uma dinâmica de desenvolvimento empresarial. Se o seu mercado é 100%, a dinâmica é outra, as possibilidades são outras. A sua reação tem que ser diferente. Tá? Falando um pouco, então, do nosso país, e aí, professor, eu não sei se eu já estourei o meu tempo ou não, mas você me policia aí, por favor. Tá? Eu não sei ainda quanto tempo nós temos, professor. Tem uns 10 minutos aí. 10 minutos, tá ok. Bom, esse slide ele traz uma informação não muito boa, né? Apesar de vários esforços, e aí a gente reconhece que tem muita gente tentando fazer algo transformador nesse país, e isso não é hoje, eu não estou falando de governos, eu estou falando do Estado brasileiro, mas infelizmente o Brasil ainda é um ambiente pouco competitivo como plataforma para as nossas empresas ganharem o mundo. Eu trago aqui nesse quadro que está do lado esquerdo da tela, o ranking de habilitação para o comércio exterior, onde o Brasil figura na 110ª posição entre 136 países, tá, no planeta. Esse é um ranking do Fórum Econômico Mundial. A última edição dele foi 2016. Tá? A gente nota aqui, deixa eu pegar um highlight aqui, a gente vê aqui o Brasil, né? A gente nota aqui outros países que têm um grande volume de pessoas, ou aqui, por exemplo, o México, né, que seria um dos referenciais que a gente pode comparar com o Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Japão, aqui bem no canto, como altamente competitivos, né? Mas, enfim, é uma posição desconfortável para o Brasil. Mesmo assim, o Brasil experimentou em um outro ranking um momento muito interessante. E eu tive a oportunidade de estar atuando nesse contexto, porque na nossa secretaria a gente tinha o papel, a responsabilidade de fomento ao investimento estrangeiro direto no Brasil. Nós experimentamos de 2007 para 2019, eu estou eu estou usando o notebook aqui, então vocês me desculpem, eu não bebi álcool nenhum agora não, mas a linha não ficou muito reta, tá? Mas, enfim, de 2007 para 2019, a gente vê a posição do Brasil no ranking de atratividade para decisores por investimento estrangeiro. Certo? São as grandes corporações de investimento do planeta elencando os países prioritários para eles. E a gente nota que o Brasil teve um momento extraordinário, onde nós ocupamos a 3ª posição nesse ranking da A.T. Kearney, tá? Mas, de repente, a gente caiu e, infelizmente, nesse exato momento, a gente está fora dos 25 principais mercados do planeta para o investimento estrangeiro. Tá? O que é muito ruim. Como também estamos sem capacidade, porque investimento estrangeiro, essa corrente de investimento, seja o investimento inbound, né, entrando no Brasil, ou outward, que é aquele que sai do país, as empresas brasileiras investindo fora, isso é fundamental para um conceito que eu vou colocar aqui na sequência, que é o conceito de que a gente sai de um mercado de interação comercial, onde temos base em vocações naturais, e chega, por um processo de construção de confiança, a um mercado onde a gente tem integração econômica.
certo? Essa é uma discussão que está muito quente hoje, por exemplo, na questão do Brexit, lá entre, né, Reino Unido e União Europeia, né? O que é que vai acontecer com diversas instituições ali privadas que ficaram no meio dessa ponte, né? Mas, enfim, isso é uma questão de posicionamento. A gente pode ter, inclusive, decisões conscientes de se posicionar enquanto um mercado para commodities. É o que eu reputo do agro é tudo, que a gente vê na propaganda aqui do Brasil todo dia, né? É uma pena a gente focar em comoditização, porque a perda de valor, eu brinco que, apesar de ser o maior produtor de café em grão no mundo, o Starbucks não é brasileiro, né? Nós temos a maior produção de café em grão do planeta e não temos um canal de distribuição global, né, levando a nossa marca e, obviamente, absorvendo maior parte da cadeia produtiva do valor criado para o país. A gente fica como o caudatário da cadeia produtiva, né? E aí é um conceito de que alguns dizem que o rabo abana o cachorro, né? Então, quando a gente baseia a competitividade apenas em vocação, principalmente vocação nata, que é o caso do Cerrado brasileiro, como produtor de alimento para o mundo e coisa desse tipo, a gente perde os outros elos de cadeia produtiva e não aproveita o nosso potencial, tá? Seguindo em frente aqui, para que a gente tenha, só voltando um detalhe, nesse nível mais maduro, onde eu construí confiança com canais estrangeiros e eu consigo chegar na chamada integração de cadeia produtiva ou integração econômica, né? Eu tenho parcerias mais sólidas, eu preciso ter uma coisa que é o primeiro item que eu coloco aqui, é consistência do modelo de entrega. Para eu ter confiança do outro lado, eu tenho que ter a convicção do outro lado do que é que está acontecendo no supply chain, para que não chegue na hora H e a entrega não aconteça, qualquer que seja essa entrega, né? Passa por uma série de critérios antes ali que a gente vê nos outros degraus, né? E para isso vem o conceito, então, de Global Delivery Model. O que é o Global Delivery Model? A minha definição está colocada no slide, tá? Mas é um conjunto de ativos e competências que capacitam um determinado fornecedor a entregar essas capacidades aos seus clientes globais, seja através de unidades presentes onshore, lá no Japão, lá na Índia, lá na China, aonde está o cliente, ou seja através de localidades geograficamente remotas. A sua fábrica, a sua unidade. Eu tinha, por exemplo, uma unidade em São Paulo que fazia entrega de monitoramento de data center em japonês para um cliente em Tóquio, trabalhando 24/7. Como é que isso era entregue? Você tem que ter uma série de ativos e competências. Então, você tem que ter isso que nós temos aqui, a gente já tinha em 2005, que era um canal de remoto de contato com o cliente, certo? Estruturas de medição, aferição de resultado, certificações, né? Então, no caso do setor de tecnologia, existem várias certificações. Para outros mercados, existem da mesma forma. A questão do mercado de fármacos, né? O médico sanitário, você tem uma série de certificações. O mercado de telecomunicações, né? A Anatel, por exemplo, regula uma série de credenciamentos, de homologações, de certificações que um determinado fornecedor estrangeiro precisa se adequar, estar em conformidade para poder atender o mercado brasileiro. Vice-versa, uma produção brasileira vai precisar, da mesma forma, atender isso nos mercados de destino. Então, enfim, isso consolida o que é o Global Delivery Model. Aqui eu falo um pouco sobre a forma de entrega. Além de idioma, você tem questão de fuso horário. No mundo atual, inclusive, mais dificuldade em visto, em fluxo de pessoas. Você não pode mandar mais um funcionário a qualquer momento. Por exemplo, para os Estados Unidos, está vetada a entrada de brasileiros nesse momento, né?
Então, enfim, você tem uma série de condicionantes aí que precisam estar avaliadas no seu modelo de entrega. Tá? São basicamente 4 modelos medidos pela Organização Mundial do Comércio, dentro do GATS, né, que é o General Agreement on Trading Services. Né? É o modelo, então, de entrega offshore, que é o modo 1. O modo 2, que é o de consumo fora do país, que é o turista que consome algo fora do seu país de origem, viaja para o Brasil e compra um acarajé na Bahia. Né? Então, isso é um consumo chamado modo 2, é uma exportação nesse conceito. O modo 3 é quando você abre o seu escritório fora do Brasil, e aí o seu escritório lá no país de destino faz vendas. Né? E o modo 4 é quando você manda pessoas, um determinado país manda residentes do país para um período fora do país, e é o chamado presença de pessoas naturais, né? No modo 4. Essas são formas. E aí tem o que vem de novo. Porque o GATS, ele já tem mais de 10 anos, né? Esse acordo de serviço. Mas já foi compreendido que existe já o modo 5, que ele está em projeto de avaliação pela UNCTAD, nas Nações Unidas, e existe a plataforma digital. Tá? O modo 5 do GATS, que não é oficial ainda, ele pega essa fatia que eu estou circulando aqui em laranja, que é a quantidade, o volume de serviços que você agrega na exportação para um produto físico já existente, exportado. Então, por exemplo, nessa caneca, quanto tem de intangível sendo exportado? Isso quer dizer o seguinte: serviço de garantia do produto, financiamento desse produto, suporte técnico que o produto vai ter, tudo isso são valores agregados que você coloca um produto físico. Então, o nosso grão de soja, o grão de milho, o grão de café, ele pode sim ter valores agregados sendo incorporados a eles. Hoje, o modo 5 é maior do que a soma no Brasil, né? É maior do que a soma de tudo que o Brasil exporta em serviços puros. Tá? Só para terem uma ideia, nós estamos falando aqui em torno de 50 bilhões de dólares exportados como valor agregado de produto, tá? Ano. Quanto à questão da entrega digital, também é uma grande oportunidade para os empreendedores. É você fazer o primeiro item, as ordens digitais, é o comércio eletrônico, sendo que o produto é físico e entregue pessoalmente depois ao cliente. Os produtos habilitados por plataforma, aqui o grande exemplo é o Uber. Né? Várias escolas de negócio têm estudado o efeito da uberização. O que é o Uber? É uma plataforma que está em algum lugar, numa nuvem, e que ela propicia nós aqui em Brasília, ou cidadãos aí que estão espalhados mundo afora, a solicitarem um deslocamento para um veículo que está aqui ao lado. Ou seja, eu aqui, o veículo próximo de mim, eu estou usando uma nuvem que está me habilitando a localizar esse veículo e negociar um deslocamento com esse veículo. Né? Essa nuvem pode estar em qualquer lugar do planeta, né? Esse servidor. E eu tenho também os produtos que são entregues digitalmente. Essa aula aqui é um exemplo disso. São os produtos que vão de cabo a rabo na cadeia produtiva, entregues digitalmente. Tá? Enfim, encerrando, professor, para esse posicionamento enquanto gestor de projetos de cunho internacional, o chamado fica mais forte para 3 palavras-chave. Quando a gente está trabalhando num mercado onde ele comercialmente falando, o posicionamento, ele é por commodity, ele é uma negociação ocasional, situacional. Eu estou negociando preço e qualidade do produto de forma estanque. À medida que eu caminho para parcerias internacionais, estabilidades em cadeias produtivas e assim por diante, eu passo a ter uma exigência por integridade, por coesão
e por propósito muito maior. Essas 3 palavras são chaves e são o farol. Por isso tem essa foto do farol nesse slide. Elas são o farol do coordenador dessa entrega, desse relacionamento. Então, o gestor de projetos transfronteiriço, ele tem que se balizar por integridade, cumprimento de palavra. A gente, por exemplo, em um determinado momento, chegou a proibir na empresa o termo 1 minutinho. Para nós, isso é termo cotidiano, né? 1 minutinho. O gringo, né, entre aspas aqui o gringo, estou fazendo uma brincadeira, mas o estrangeiro, ele interpreta esses jargões, cada um de forma diferente um do outro. Mas no caso do 1 minutinho, nenhum interpretava como o brasileiro interpreta. Seja o cliente japonês, o americano, o alemão, nenhum deles entendem isso. O que quer dizer 1 minutinho? Porque 1 minutinho ele pode dizer algo como realmente 60 segundos ou 3 dias, dependendo da situação, né? Então, o que acontece? Precisa ter, inclusive, um vocabulário, um glossário acertado no seu modelo de entrega com o cliente, né? Então, e manter-se fidedigno a isso, ao compromisso, à honra do compromisso, integridade, coesão, com transparência entre as partes e o propósito, onde é que queremos chegar juntos, certo? Então, com isso, o 1, 2, 3, o dever de casa, se torna mais simples. Planejar bem o que é que vai ser feito, então pesquisar, questionar, tentar mitigar o risco de informações fragmentadas ou não consistentes, né? Definir bem as premissas estratégicas, como é o pricing, como é o target, como é o canal, como é o modelo, define tudo isso. Planeja muito. Isso é um desafio para o Brasil. Nós não temos cultura de planejamento. Isso é uma grande dificuldade, porque isso atrapalha já na primeira reunião com o seu potencial parceiro. Ele nota isso de forma instantânea, né? E não foi à toa que um dos primeiros mercados, foi na verdade o segundo mercado-alvo que nós escolhemos no nosso esforço comercial internacional, lá em 2004, foi Japão. Porque o conceito que eu apliquei à época, de alcance global, foi de que se conseguirmos atender um cliente japonês, estaremos preparados para atender praticamente qualquer outro cliente no mundo. Tal nível de exigência que se tem naquele mercado. Qualidade, né, prontidão e assim por diante. O segundo critério é o da interação. Troque ideias, participe de associações, de entidades que representam o tema, né? A experiência, existe uma brincadeira também lá nos Estados Unidos, de que aquele conceito ali que gerou a Texaco, né? Que é a Texaco, né? Os primeiros exploradores de petróleo ali no Texas, né? Eram fazendeiros ali, vamos dizer, e furava o buraco, o vizinho achava petróleo, o outro vizinho não achava. O que eles faziam? Um contratava o outro. O que achou o petróleo contratava o que não achou. Mas por que contratou? Ele não achou. Eu não sei por que eu achei. Eu cavei na sorte e achei. Ele cavou e pode ser que tenha aprendido alguma coisa e não ter achado. Então, o fato de estar interagindo acumula conhecimento, certo? Obviamente é uma brincadeira que se faz em relação ao Texas ali, mas a experiência pré-existente tem um grande valor. E o terceiro ponto é a persistência. Quando você está balizado por integridade, por coesão e por propósito, mesmo que os problemas aconteçam, e vão acontecer, acredite em mim, vão acontecer. A Covid aconteceu, só para ilustrar, né? Os problemas ocorrerão. Você precisa ter resiliência, se manter, obviamente, observando se o problema não é algo que muda radicalmente o seu planejamento. Mas se não for isso, tenha resiliência. A resiliência consciente, que a gente chama aí no slide. Certo? Então, persista. Então, com isso, eu encerro meus slides, professor. Já lhe agradecendo aí, eu estou à disposição, caso haja algum interesse aí
Muito obrigado, gente. Humberto, sempre é ótimo te ouvir, sempre traz uma visão muito profunda, né, muito ampla e fora do convencional do cenário, né? Um negócio que eu estava pensando, uma questão que eu estava tendo, quando teve esse lançamento recente aí do Elon Musk, lá da SpaceX, aí eu passei o dia, assim, pensando, assim, falei, cara, que massa, né? Um empreendedor, o cara, ele pegou, investiu uma grana, fez uma PPP lá com o governo lá e conseguiu lançar aquela espaçonave e tal, não sei o quê. Aí eu tava pensando nisso, falei, pô, que massa. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, isso no Brasil seria impossível. Mesmo que tivesse um cara com grana, aqui não tem contexto para fazer isso, sabe? Aí eu comecei a desvalorizar a gente, né? Pensando assim. Aí continuei pensando. Aí eu pensei, cara, pelo contrário, eu acho que um camarada, um empresário, que ele se aposenta, por exemplo, do Banco do Brasil, por exemplo, aí ele pega a renda lá, quando ele sai, recebe uma grana. O cara vai e monta uma padaria, sei lá, monta uma loja no shopping, o cara é tão ou mais empreendedor do que o Elon Musk. Entendeu? Porque assim, o desafio que o cara tem, as restrições que o cara tem, entendeu? São tão grandes quanto essa de levar um foguete reutilizável aí para ficar em órbita, entendeu? Então, assim, na minha opinião, a gente... e eu acho que agora, com a questão de Covid, você falou muito bem ali no começo, aquela nova economia, eu acho que ela trouxe essa integração global, mesmo para quem não queria se integrar globalmente, entendeu? Porque agora você vê, por exemplo, essas lives ou esses eventos, você vê que eu fui convidado já antigamente, para eu ser convidado, eu tinha que tirar um convite, embarcar, não sei o quê, pegar um avião, ver a agenda, ir lá não sei para onde. Entendeu? Agora você consegue participar de um evento, ou como palestrante, ou como ouvinte, entendeu? Que nem a gente trouxe gente que estava fora de Brasília, por exemplo, né? Você está aqui em Brasília até, mas a gente trouxe gente para falar que o próprio Ricardo, embaixador, está em Miami. Entendeu? Então ele participou daqui. Hoje de manhã o meu compromisso foi em Nova Delhi. Pois é. Exatamente. Então, assim, e você vê que a gente ainda não está preparado para isso. Você tem ideia, quando foi dar minha primeira aula aqui foi na FGV, quando começou o Covid, foi justamente na FGV, minha primeira transmissão, assim, minha primeira aula. Eu parei de passar vídeo, eu não posso passar vídeo, porque pelo menos 30% dos alunos não tem um bom acesso à internet. Isso que a gente está falando de Brasília, gente. Entendeu? Eu não estou falando, não estou dando aula lá, sei lá, em Minas, no interior de Minas. Eu estou dando aula ou no Nordeste. Estou dando aula em Brasília. Se eu passar um vídeo aqui agora, vai travar no computador de 30% aqui do pessoal. Entendeu? Porque a internet é uma porcaria. Então o pessoal não fala inglês, assim, entendeu? Para participar desses eventos, não escreve inglês. A nossa estrutura de tecnologia é uma porcaria. Então, assim, eu acho que realmente o camarada, para a gente poder tocar o que o Humberto falou, da gente abrir um negócio focado no 2%, eu entendi e concordo que a gente tem que focar nos 98%, no 100% na realidade, né? Que é um mindset completamente diferente, entendeu? Agora, a gente combater... Eu entendo as limitações de um camarada quando ele vai montar um negócio e pensa no 2%. Entendeu? Porque ele tem tanto desafio para superar, e a gente tem, mesmo os mais esclarecidos ou que tem grana, também se limitam nesse 2%, porque o negócio talvez quando a gente saia desse 2%, seja um negócio totalmente fortuito, entendeu? Então, assim, o gerente de projetos internacionais, que no caso essa disciplina que a gente está abordando é no contexto de relações internacionais, né? Cara, o cara realmente rala, viu? Camarada, assim, eu não sei se meu depoimento é muito bom não, mas que isso tudo que o Humberto ficou falando, eu fui pensando nas posições e tal, nessa transformação. Então, e a gente viu nos outros dois casos que vieram, que foi o Américo Pinto e o Ian, falando dos projetos internacionais, abordou muito essa questão cultural, entendeu? Então, realmente é um desafio gigante, mas eu acho que um negócio que eu comentei no começo do curso, eu acho que um camarada que atenda o Brasil, ele, de certa forma, ele cria uma musculatura para atender mais o mundo, porque o Brasil, são vários Brasis aqui dentro. Tem
multiculturalidade e etc. aqui dentro também, né? Então, acho que ajuda também, com certeza. Agora, realmente tinha que olhar mais para fora, eu acho. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para o Humberto? Quer fazer algum comentário? Aí aproveitem a oportunidade aí que seguir a agenda é mais fácil é conseguir falar lá na presidência do que falar com o Humberto. Ah, que isso? Alguém tem alguma Mas pergunta? eu acho que é um desafio, Vanks, essa questão da cultura. Eu vou te ilustrar com um case que eu passei. Nós fizemos uma entrega de um projeto na China e assim, a China foi muito interessante como case e eu passei várias situações completamente inusitadas. Chegar numa cidade do interior da China, meu voo deve ter chegado por volta de uma da manhã, talvez, né? Num aeroporto que não tinha uma placa em inglês. E o guichê da empresa aérea já fechado, o guichê de táxi fechado. E eu ter que pegar um táxi, chegar em algum lugar, chegar no meu hotel, né? Assim, ilustra um pouco, e foi interessante, porque à época, o chip do celular não fazia roaming naquela região, né? Não era todo lugar do mundo que o roaming era automático. Então, você tinha que comprar um chip local para ter comunicação. Então, assim, algumas vezes, mas eu me senti completamente cidadão do mundo, porque se acontecesse algo comigo ali, eu acho que não teria ninguém naquele aeroporto para recorrer, porque as pessoas não falavam inglês. Eu tentei várias das poucas pessoas que estavam disponíveis ali e nada aconteceu, até que eu consegui, um motorista de táxi conseguiu entender o endereço do hotel. Porque, só para você ter uma ideia, o nome da minha empresa aqui no Brasil era Politec. E o nome da minha empresa no Japão não era Politec, era Barun. Porque os nomes mudam em chinês, né? Então, nem o nome do hotel, você chegar e falar, olha, eu estou indo para o hotel, sei lá, o Meliá, lá vai ter outro nome. Obviamente, eu estou falando de 15 anos atrás, ou 10 anos atrás. Então, assim, as coisas têm mudado muito rápido na China, né? Mas isso era caso real. E teve uma entrega de uma solução, né, um projeto, nós concluímos, o cliente ficou muito satisfeito. E ele me convidou para um jantar, né, em minha homenagem. E o jantar é algo muito, vamos dizer, de muita representação na cultura chinesa, né? Eles se sentam na mesa redonda, e aí há uma série de rituais, inclusive do brinde, coisa desse tipo, né? E aí esse jantar foi marcante. Eu tinha uma tradutora, eu não tinha mais ninguém da equipe nesse momento comigo, né? E aí, enfim, foram várias coisas pitorescas durante o jantar, mas só deixando claro para todo mundo, eu nunca comi morcego, viu? Mas chegou ao final do jantar e chegou uma laranja bem bonita, assim, como sobremesa. Era uma toranja, né? E parecia que tinha sido lustrada, de tão bonita que ela estava, né? E aí você tirava a tampinha, ela estava cortada, você tirava aquela tampinha da própria toranja assim, e dentro tinha uma espécie de arroz doce, né? Que não era arroz. E aí você misturava ali um melado e um suco de laranja que veio nas jarrinhas, tudo uma porcelana lindíssima chinesa. Você colocava, misturava e comia, né? Parecido com um sagu, certo? E aí eu comi ali uma, duas colheradas daquilo e não identifiquei o que era, né? E aí eu perguntei para o meu chefe, né, que era o meu cliente, né? Perguntei a ele, falei assim, olha, estou comendo aqui, mas não consegui identificar. Aí ele coçou a cabeça assim e disse, Humberto, como é que eu vou te explicar? Aí ele olhou para mim e falou assim, você sabe o sapo? Eita. Eu falei, ai, sei o sapo.
Ele disse, pois é, aqui na China tem um tipo de sapo grande assim. E ele, além de ser grande, ele incha 2 vezes por ano. Uma vez por ano é para ter o filho. Ele falando inglês arrastado comigo, né? É para ter o filho. E a outra vez que ele incha, eu não sei explicar em inglês. Mas aí a gente abre e é isso aí. Eu sei que eu terminei esse jantar, aí já estava começando o dia aqui no Brasil, né? Aí eu liguei para o meu sócio. Falei, rapaz, eu vou te contar uma. Aí contei para ele essa história. Aí ele brincou comigo e falou assim, é por isso que então existe aquele ditado de ter que engolir sapo, né, do cliente. Eu falei, é por isso mesmo. Então, enfim, você imagina, o cliente fazendo aquilo para me agradar foi um jantar belíssimo, uma coisa extraordinária. Mas para a gente era assim, a cultura brasileira, obviamente, você olha aquilo e se eu não tivesse experimentado antes, provavelmente eu não teria comido, né? Sim. E aí seria até uma desfeita, né? Sim, exatamente. O Humberto, tem uma pergunta aqui da Silvia, ela é até colombiana. Que conselho você daria para quem quer começar no campo de gerenciamento de projetos internacionais, né? O primeiro ponto é a capacitação. Só o fato, então, da Silvia já estar participando aqui já é um primeiro passo muito importante, né? Eu acredito que o gerenciamento, você precisa, pelo que eu estou depreendendo na pergunta, a Silvia está começando a trajetória profissional dela, não é isso? Ela está no início de carreira. Está migrando de área, né? Ela está migrando. O que eu diria é o seguinte, escolha alguma empresa, alguma plataforma, alguma organização que te permita crescer nesse campo. Porque você vai poder se dedicar em aprendizados, mesmo que num primeiro momento, Silvia, seja algo que não seja tão interessante, às vezes financeiramente, mas se for algo que te dá amplitude, que te permita depois, à medida que cresça na carreira, escalar um voo mais longo, né? Isso pode ser muito interessante. Esse é um lado. E é um conceito, vamos dizer, mais generalista. Tem um conceito agora mais próprio do momento. Eu acredito muito realmente nessa transformação de nova economia. Então, aqueles profissionais de gestão de projetos que conseguirem se adequar a esse novo normal de forma mais consistente, eles vão ter um grande diferencial, certo? Se você consegue trazer conforto e consistência para o seu cliente de forma remota, aprenda a usar as ferramentas, os instrumentos digitais, aprenda a usar instrumentos metodológicos, planilhas ou diagramas ou gráficos ou slides, para que a interação com o seu cliente seja menos baseada no achismo e mais baseada na consistência, certo? Então, se você for esse profissional que traz esse conforto, essa segurança para o seu cliente, você vai ganhar valor mais rápido nesse novo conceito de entrega, né, de Global Delivery Model, né, de entrega global que a gente está encarando. Tá? Legal. Legal, gente. Mais alguma pergunta aí para o Humberto? Mais algum comentário? Humberto, o pessoal também está meio agoniado porque é o final da disciplina, viu? Aluno é sempre aluno, né? Ninguém pergunta. Entendeu? Mas, Humberto, queria te agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade em vir aqui compartilhar com a gente a sua visão, que é sempre muito interessante, importante, eu acho, né? É importante pra caramba pra gente ouvir, a gente entender, a gente até reproduzir e pensar algumas coisas aí que você falou. Acho que são super relevantes aí para nossa atuação, não só como nesse papel de relações internacionais, mas como cidadão que hoje em dia é um cidadão global, né? Então, várias questões aí que a gente tem que realmente pensar no nosso posicionamento
no mercado, nos países, na economia, como é que a gente vai se exportar. Então, assim, excelente. Eu aprendi pra caramba, gostei muito. Eu adorei essas palestras, porque assim, eu convidei pessoas que eu queria ouvir. Entendeu? Então, assim, para mim foram todas excelentes, gostei muito. E, assim, quem quiser falar com o Humberto, gente, ele pode mandar mensagem. Se tiver alguma pergunta ainda, depois tiver alguma dúvida, posso transmitir para ele também. Tem o site dele lá da Epicenter também, pode seguir ele também na rede social aí, mandar alguma pergunta. E eu acho que é isso, Humberto. Queria agradecer, então, você aí pela sua disponibilidade, pelo nível aí de abordagem do assunto. Prazer foi meu. Eu sou seu soldado, estou sempre à sua disposição. Quero agradecer ao pessoal pela atenção, dar os parabéns pela etapa que vocês estão cumprindo do curso. E acho que é sempre uma consagração. Comemorem hoje, né? Foi mais uma etapa vencida. Se vocês me permitirem, inclusive, eu não sei se está online ou não essa sessão do curso, mas se tiver, eu quero também reproduzir nos meus canais aí na rede social, tá, professor? Mas aí fica sob seu critério, tá? Isso. Gente, alguém tem algum óbice a ele divulgar o trecho dessa palestra dele, que pode eventualmente aparecer a cara de vocês aí, o rosto de vocês? Alguém tem algum óbice a isso? Então, beleza. Então tá tranquilo, Humberto. O pessoal Então tá ótimo. Pessoal, quero dar os parabéns. Então, se tiverem aí outras dúvidas e oportunidades que queiram interagir, realmente aqui, não só comigo diretamente, mas em Brasília nós já temos uma gama de gestores de projeto que enfrentaram a arena internacional. Então, existe uma bagagem de aprendizado enorme aqui, não só projetos comerciais, mas também institucionais e de governo, entidades aí, o Banco do Brasil, a Apex, né, diversas instituições que têm essa pegada, né, esse footprint fora do país, que então assim a gente conhece muita gente que pode ajudá-los, tá bom? Acho que fica um network também que eu acho que é muito importante, viu, professor Vanks? Além do aprendizado em si, é a rede de pessoas que a gente conhece, a rede de talentos que a gente vai consolidando. Então, parabéns a todos. Toque em frente essa carreira internacional. Maravilha. Obrigado, Humberto. Obrigado mesmo. Até a Valeu. próxima, gente. Até. Gente,